Minutinho. Só encontrar aqui o link. Encontrei aqui. Boa noite, Vanderleia. Daniela, boa noite. Boa noite, Vanderleia. Daniela, boa noite. Boa noite, Vanderleia. Perfeito, gente. Já mandei o link aí. Esperar aí entrar mais gente aí para a gente começar a aula, tá? Eu pobre, cada unidade de saúde deve exercer pelo menos 2 valências. Eu entendi que a unidade deve ser disponível pelo menos 2 exames, exemplo, mamografia, radiologia convencional, não entendi essa parte aí. Então, gente, Paloma, boa noite. O pessoal está entrando aí, vou só aguardar entrar mais gente, tá? Que é para a gente começar a aula. Pelo menos 10 alunos a gente já inicia, tá? Pessoal, estão se cuidando, estão todo mundo fazendo aí os devidos cuidados, ó. Vitamina D, viu? Essa vitamina aqui é muito, muito boa para aumentar a imunidade. Tá? Tem que ter essa descriçãozinha aqui, 1000 UI, tá? Isso aqui ajuda a imunidade, viu? Estamos vivendo aí o pico do Covid-19 aí na nossa cidade. Muitas contaminações. Ficar em casa, evitar o contato físico aí com o pessoal da rua, até mesmo com a família, tá? O engraçado é que até aqui em casa está todo mundo usando máscara. E aí a gente já criou o hábito, né? Cada um já tem suas 2, 3 máscaras. E isso é interessante, tá? Onde que se encontra as vitaminas que Imperatriz não acha? Gente, a vitamina D ainda encontra ainda em algumas farmácias. Agora, uma dica para vocês é as farmácias de bairro. Eu encontrei algumas medicações em farmácias de bairro, né? Esses bairros mais afastados, né? E aí essas farmácias geralmente têm, a procura lá é baixa, né? Não tem tantas. Né? Eu fiz uma pesquisa na internet com os bairros que estavam com menos casos, né, registrados. E aí eu fui atrás, eu fui no bairro Santa Rita, encontrei algumas farmácias que tinham vitaminas, e algumas medicações, né, que eles estão trabalhando aí em cima, né? E aí o pessoal tá é muita procura mesmo, é normal, isso acontece, isso é demanda.
aumenta a procura, aumenta a demanda, aumenta a procura, isso é normal, isso acontece. E a mesma coisa que aconteceu com o álcool em gel no começo, né? A gente tentou comprar álcool em gel, não conseguia comprar, porque o volume foi embora, foi muito rápido, e a gente não conseguiu comprar álcool em gel. Hoje não tem mais isso. Hoje não tem mais isso. Qual o problema dessa questão da demanda da farmacêutica? É porque às vezes a matéria-prima que tem para fabricar esse medicamento. Boa noite, Priscila. Boa noite, Cleitiane. Agora eu não vou errar o nome, né? O problema dessa demanda, o Lucas aí, beleza, Lucas? É que o problema da matéria-prima, né? Matéria-prima fica meio complicado, porque é medicação, e aí tem os laboratórios, às vezes o laboratório não suporta a demanda, e aí a gente vai sofrer um pouquinho faltando aí, principalmente essa medicação que combate o vírus diretamente, né? A hidroxicloroquina, a gente não vai encontrar facilmente, a gente não vai encontrar facilmente a azitromicina, a gente não vai encontrar facilmente esses vermifungos, né? Vermicidas, não sei como é que chama direito, enfim, esses remédios que também combatem os fungos e bactérias, né, parasitas, e aí vai ser um pouco mais complicado para encontrar, tá? Mas a dica é essa, é você pesquisar farmácia, quais são os locais que tem menos casos confirmados e aí naquelas farmácias de bairro. Provavelmente tem, né? Até a semana passada não estava faltando, né? A tal da ivermectina, Anitta, esse tipo de medicação que também está combatendo direto. Porém, essa semana já não tem mais, né? Como teve um caso na família, né? Que teve o caso da Covid, a gente já se antecipou e a gente fez uma compra já preparando, porque o mesmo ambiente, dificilmente a pessoa não se contamina, né? Mas graças a Deus, nenhum de nós, os meus pais, os meus filhos, enfim, o restante do pessoal, não se contaminou, graças a Deus. Mas a gente está com a medicação aqui pronta, algum gente já tomou, já para bater de frente aí com o vírus. Mas quem não se preparou, não se preocupa, não se preocupa. Eu acho que daqui a uns 7, 8 dias, as farmácias já vão estar carregadas aí com estoque, beleza? O problema é hoje. Quem está doente hoje não vai conseguir tomar a medicação, né? A não ser que vá para um atendimento já voltado a isso, né? Como tem os hospitais de campanha, essas coisas aí que estão tendo aí, os atendimentos, que provavelmente tem medicação lá para eles. O ruim é que está faltando leito, né, gente? Então, beleza, gente. Tem 8 alunos online. A gente vai começar a falar aqui, né? Temos aí uns minutos de atraso. Né? Eu estava no serviço até pouco tempo. Acabei de chegar. Só deu tempo de lanchar alguma coisa, tomar um banho e vamos falar sobre o pessoal especializado, as contratações, tá? Por que é interessante a gente aprender isso? É porque vocês, né, na condição de radiologistas futuramente, vocês podem ser contratados de diversas formas, né? Vocês podem ser contratados pelo regime de contratação de CLT, normal. Vocês podem ser contratados por regime de terceirização, também pode. E vocês podem ser contratados também por cooperativas de profissionais, né? São 3 formas que a gente vai falar sobre elas. E é interessante, gente, a gente entender das leis, tá? Uma das atividades que eu quero passar para vocês poxa, professor, essa atividade é meio complicada, tá? A gente não tem muito tempo. Mas é importante que vocês tenham a leitura das leis, que vocês entendam das leis, porque isso tem que estar na ponta da língua, não que de forma absoluta, mas pelo menos um conhecimento um conhecimento, vamos dizer, consistente, para que vocês não possam ficar totalmente leigos nessas situações. Acontece uma situação
e você não estava ciente, não estudou a lei, né? Vai ter que procurar um advogado, enfim, né? Então, quando a gente tem conhecimento das leis, as coisas ficam mais fáceis, né? A Priscila não vai deixar eu mentir aí, ela que já é uma estudiosa aí da área, já trabalhou, já estudou radiologia, ela sabe o que eu estou falando. Então, se a gente não conhecer lei, a gente fica aí ao vento. Aí, qualquer lugar que joga a gente vai. Tá? Eu gosto muito de estudar lei, principalmente as leis trabalhistas. Eu conheço muito, muito mesmo. Né? É muito importante que todos nós, profissionais, conheçam a CLT, né? Conheça o regime seletista, que a gente chama, né? Porque a gente, com conhecimento da lei, a gente fica mais seguro, né, da profissão da gente. Tá? Letícia, boa noite. E é isso aí, gente. Vamos lá. Vamos falar agora um pouco sobre, porque vamos visar nossas contratações futuras. Aí eu sei que está todo mundo empolgado aí. Muita gente começou o curso recente, mas outras pessoas já estão aí com bem caminho andado, já estão próximo de formar, né? E a gente vai entender um pouquinho aqui. Vamos lá. Vamos falar primeiro sobre a contratação pelo regime de CLT. Boa noite. Então vamos lá. O regime de CLT é tranquilo, né? A maioria de vocês já sabe como funciona. Porém, existe a peculiaridade da formação de vocês, né? Primeira coisa, carteira profissional de trabalho, normal. Regime seletista, carteira de trabalho. Você vai lá, boa noite, Edneude Bandeira. Gente, ó, tem um pessoal que manda dúvida pelo WhatsApp, tá? Aí você só um pouquinho de paciência, que aí eu tenho que terminar a aula para depois tirar a dúvida de vocês, beleza? Porque se eu ficar de olho aqui na interação e de olho no WhatsApp, eu não faço nem uma coisa nem outra, tá? Mas perfeito, se você não quiser tirar a dúvida por aí, pode mandar aqui no meu WhatsApp, que aí depois a gente vai conversando, a gente vai chegar aí e tirar sua dúvida, né? Se eu não tiver o conhecimento na hora, mas com certeza eu vou buscar, tá? A informação para você. Beleza? Então, a gente está falando sobre regime de contratação, né? Para quem chegou agora, vamos começar falando sobre o regime seletista, carteira profissional de trabalho, né? Consolidação das leis trabalhistas, CLT. Carteira de trabalho, né? Todos vocês, se forem trabalhar nesse regime, terão que ter a carteirazinha de trabalho, né? Seguro, tem que ter seguro. Boa noite, Fabiola. Os benefícios são assegurados. Que benefícios são esses? Vamos falar sobre eles já. Piso salarial, você vai ter que ter um piso, né? Ah, professor, essa parte é interessante, né? Qual é o piso salarial do radiologista? Vamos falar sobre isso já. Insalubridade, para quem não sabe o que é insalubridade, a gente vai falar sobre isso já. Jornadas de trabalho, vamos falar sobre isso. Aposentadoria especial, acho que você já entra nesse curso sabendo disso, né? Vamos falar sobre isso. E vou passar aqui uma lei, uma tarefinha de casa, que é para a gente ficar aí com essas informações na ponta da língua, beleza? O radiologista que se preza tem que saber tudo isso. Professor, o senhor está pegando pesado. É porque a gente encontra muitas situações onde radiologistas terminam o curso técnico, gente, e não sabe disso. Isso é problema para vocês, né? E é problema para a escola, é problema para o professor. Por que o professor não passou isso? A impressão que dá é que vocês fizeram o curso de qualquer jeito, né? Levaram nas coxas. Mas a gente vai falar sobre isso, eu quero que vocês aprofundem o conhecimento nisso, né? Lógico que eu não vou conseguir falar tudo que vocês precisam saber aqui, mas a parte que eu falar, eu quero que vocês anotem, quero que vocês façam pesquisas depois, eu quero que vocês busquem outras fontes de conhecimento, beleza? Combinado. Então vamos lá. Vamos falar sobre os benefícios. Deixa eu ver bem aqui se tem alguma informação aqui.
Deixa eu ver só se eu acho um arquivo, gente, que eu tenho, onde fala sobre os benefícios do radiologista. Só um minutinho. Deixa eu só ver se eu acho aqui um arquivo que fala. Eu tenho eu tinha salvo aqui no meu notebook uma. Deixa eu só ver se eu encontro aqui rapidinho. Se eu não encontrar depois, eu prometo que eu mando para vocês. Tá, não vou achar agora não. Mas depois alguém me cobre, os líderes de turma, tá? Me cobre aí, porque eu tenho um arquivo aqui, um arquivo não, um artigo científico, que foi um estudo sobre os radiologistas e tal, e é interessante que tem lá todas as informações que vocês precisam, tá? Mas fora isso, vamos falar sobre o piso salarial, que é importante, né? Piso salarial, gente. Qual piso salarial? Professor, eu tenho que entrar, por lei, eu tenho que entrar trabalhando. E estou falando do regime seletista, tá bom? Não confundam. Nós estamos falando primeiramente do regime do CLT, regime seletista. Carteira de trabalho, carteira assinada, né? Aquele segurozinho que lá que vocês recebem normalmente, tá? Piso salarial, 2 salários mínimos. Eu não posso trabalhar de forma alguma com menos de 2 salários mínimos. É o piso salarial do radiologista, no regime seletista. No regime seletista, tá? Insalubridade. Né? É interessante vocês falarem sobre insalubridade. Deixa eu ver bem aqui. Só encontrar outra informação aqui sobre insalubridade. Gente, é muito interessante vocês saberem sobre isso. Muito interessante, né? Tá aqui, ó. Quem trabalha, gente, com radiações ionizantes, né, tem esse direito de insalubridade, 40%. Né? Esse é o percentual de insalubridade de ganho do técnico cardiologista. Tá? Esse 40% é lei, não pode ser menos. Né? E outra coisa interessante é sobre a jornada de trabalho. Eu já comentei com vocês sobre isso, sobre a jornada de trabalho. Ela não pode ultrapassar as 24 horas. Professor, mas eu trabalho mais do que 24 horas. Gente, entenda. Deixa eu deixar uma coisa clara para vocês, porque muita coisa você não pode confundir. Se eu tiver 2 contratos de trabalho, professor, posso ter 2 contratos de trabalho? Não tem problema. Você pode fazer uma carteira assinada e ter um contrato de trabalho com outro CDI, com outro hospital. Um contrato, não necessariamente de carteira assinada, mas você pode fazer um contrato de trabalho. Independente disso, nesse contrato de trabalho, você não pode ultrapassar as 24 horas. Aí no outro também não. Então, assim, eu posso trabalhar 44 horas semanais, não tem problema. Só que no contrato eu não posso ultrapassar isso. Então, eu vou deixar isso claro, porque tem radiologistas que eles conseguem trabalhar em 2, 3 locais, não tem problema, não tem problema, tá? Não é que eu posso, estou com carteira assinada, não posso trabalhar mais em lugar nenhum. Não, não é isso. Né? O que eu mais vejo, mais conheço, são profissionais que trabalham em dois locais, né? Ele trabalha no expediente no local,
trabalha em outro expediente em outro. O que importa é que ele não pode ultrapassar 24 horas de nenhum nem no outro. Tá? Casos extremos de hora extra. Pode fazer uma hora extra num, pode fazer no outro também, só que não pode ultrapassar aquelas 2 horas, né, diárias. Beleza? Aposentadoria especial. Aposentadoria especial, eu acredito que não sofreu alteração com a nova reforma, porém, a aposentadoria especial é de 25 anos, tá? 25 anos de atividade. É uma aposentadoria especial devido à questão da radiação, né? Aí eu quero que vocês anotem aí essa lei aqui, ó. Deixa eu botar aqui no chat. Lei número 7.000. Deu ponto, meu Deus. 7.394/85. Eu quero que vocês pesquisem essa lei. Eu quero que vocês façam uma leitura breve dessa lei. Deixa eu só ver quantos artigos ela tem. Só um minutinho. Lei 7.394/85. A quantidade de artigos que ela tem aqui. Por que essa lei não está abrindo? Pensava que era 15 anos, né? Mais um pouquinho, bota mais 10 anos para frente aí. Deixa eu só tentar abrir a lei aqui, que eu não estou conseguindo abrir a lei aqui. Só um minutinho. Acho que agora vai abrir. Então lá, Lei 7.394, de 29 de outubro de 1985, né? Faça saber, Congresso Nacional, decreta e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º, os preceitos desta lei regulam o exercício da profissão de técnico em radiologia, conceituando-se como tal os operadores de raio-x que profissionalmente executam as técnicas, né? Esse aqui é o artigo 1º. Tem algumas coisas que já foram revogadas, né? Radiologia no setor de diagnóstico, inciso 1º, radioterapia no setor de terapia, radiosioterapia no setor de radiosótopos, industrial, setor industrial, de medicina nuclear, né? Ela é muito pouco, né, gente? São 19 artigos, né? Tem algumas coisas que já foram vetadas, enfim. O que eu quero que vocês façam aqui com essa lei aqui, gente? Profissional em radiologia trabalha 25 anos por causa da radiação. Na verdade tem a ver com a radiação e a questão da insalubridade também. A insalubridade ela derruba aí uma quantidade muito boa de anos de serviço, tá? É mais questão da insalubridade mesmo, né? Tem as férias também que são divididas, né? Enfim. Eu quero que vocês estudem essa lei, dê uma lida nela, né? Porque na verdade é o regimento, né? É o regimento praticamente do radiologista. Então é interessante que todos vocês estudem essa lei, tá? Existem outras, né? Mas eu quero que vocês dêem um foco nessa daí, tá? Porque é interessante. Deixa eu só falar aqui algumas coisas dela aqui, sobre condições de exercício de profissão técnica de radiologia, né? O artigo 2. São condições para o exercício da profissão do técnico em radiologia, né? O inciso primeiro teve uma alteração, né? Ser portador de certificado de conclusão de ensino médio
e possuir formação profissional mínima de nível técnico em radiologia. Essa foi feita uma redação pela lei em 2002, foi feita uma alteração, né? Eu acho que isso aqui, gente, né? Porque existem cursos técnicos por aí que eles dão curso técnicos, eles têm as aulas, beleza, tem os estágios, mas o curso ele não é reconhecido pelo MEC. Então, muita atenção, porque tem meio mundo de técnico aí formado, com certificado não vale de nada, tá? Então, uma das primeiras coisas que vocês têm que buscar, o curso é legalizado, a escola que eu estou fazendo o curso está legítima perante a lei, perante ao MEC. Então, se tiver, beleza, vai que esse é garantido. Se não, meu irmão, pula fora, beleza? Tá aqui o artigo 3º. Toda entidade, seja de caráter público ou privado, que se propuser a instituir escola técnica de radiologia, deverá solicitar o reconhecimento prévio. Né? Isso aqui acho que já foi vetado, isso aqui já foi vetado. Esse aqui eu acho que ele não está mais valendo. O artigo 4º. As escolas técnicas de radiologia só poderão ser reconhecidas se apresentarem condições de instalações satisfatórias, corpo docente reconhecida, idoneidade profissional, sob orientação físico-tecnólogo, médico especialista, técnico em radiologia. Então, tem que ter isso aqui também. O parágrafo 1º diz: os programas serão elaborados pela autoridade federal competente, válidos para todo o território nacional. Então, isso é interessante, sendo que sua adoção é indispensável ao reconhecimento de tais cursos. Né? Então, assim, gente, é muita coisa interessante. O artigo 5º aqui, ó. Os centros de estágio serão constituídos por serviços de saúde, de pesquisas físicas, que ofereçam condições essenciais à prática da profissão na especialidade requerida. O artigo 6, admissão à primeira série da Escola Técnica de Radiologia dependerá, primeiro, documento disposto no parágrafo 2, o artigo 4 dessa lei. Segundo, de aprovação de exame de saúde, obedecidas as condições instituídas no parágrafo único, artigo 46, decreto, tal, de 51. Então, assim, são muitas informações interessantes, né, que vocês precisam entender sobre a profissão de vocês, tá? Para vocês não ficarem alheios aí no mundo do radiologista sem entender muita coisa, tá bom? Então, só fazer um resumo rápido aqui sobre o regime de contratação, né, da CLT. Carteira tem que ter carteira assinada, né? Está assegurado aí com todos os seguros, seguro-desemprego, enfim, as leis trabalhistas relacionadas ao trabalho comum, né? Os benefícios, as férias, é importante vocês entenderem isso, né? O piso salarial, poxa, eu estou trabalhando aí carteira assinada com salário mínimo, tá certo? É por isso que eu estou falando para vocês estudarem as leis, né? Existe um piso salarial de 2 salários mínimos. Não, eu quero que vocês deixem claro para vocês, eu quero deixar claro para vocês que vocês não são escravos. Acabou a princesa Isabel já acabou com a escravatura, né? Lá em 1800 alguma coisa. Então, gente, eu quero que vocês saibam que vocês têm que se valorizar. O trabalho de vocês tem que ser valorizado. Você não pode chegar aí e trabalhar qualquer coisa, né? Vocês são profissionais, serão profissionais, terão que colocar isso em prática no dia a dia de vocês, e não é qualquer propostazinha que vocês vão pegar, tá? Vão cientes de tudo isso, né? Eu já recebi propostas para trabalhar aqui, pelo amor de Deus, gente. E a pessoa que tinha que falar, que tinha que contratar, tinha que ter vergonha, assim, né? Porque aí eu imagino, poxa, eu estudei, né? Fiz faculdade durante tanto período, acho que 4 anos, né? E depois fiz especialização, estudei mais outra especialização, mais 2 anos e meio, mais outra especialização, 1 ano e meio. Então, assim, esse tempo todinho vai valer de quê? Né? Eu não posso chegar e aceitar qualquer salário. Tá bom?
Jornada de trabalho, só quero que vocês entendam que vocês podem trabalhar em dois locais, não tem problema. Ah, professor, pode ser 2 carteiras assinadas? Não, eu posso trabalhar com uma carteira assinada e um contrato de trabalho. Não vejo problema nisso, não tem problema nenhum nisso. O que não pode passar é de 24 horas semanais em qualquer um dos dois, beleza? Eu acho que você tem que aproveitar, sim, as oportunidades, né? Aproveitar que você trabalha 24 horas semanais em um e buscar outra fonte de renda em outro local, tá? Eu como técnico radiologista, eu nunca ia ficar, vamos dizer assim, é, amarrado em uma única fonte. Eu ia buscar duas, se desse três, né? Nem que trabalhasse final de semana, mas é interessante que vocês desenvolvam e tenham esse retorno, né, garantido. Beleza? Aposentadoria especial 25 anos, né? Para muitos ainda é muito, né? Para outros, para quem ama realmente a profissão é pouco. Enfim, tá? Vamos continuar aqui que a gente tem muita coisa para falar. Agora vamos falar sobre o regime de terceirização, o regime de terceirização, né? É uma relação contratual moderna, né? Você não tem vínculo, é uma empresa terceirizada, né? Ampla liberdade para as partes. Eu não quero mais trabalhar, contrato fechado. Eu não quero, a empresa não quer mais que você continue, não tem vínculo, não tem seguro, não tem liberdade, né? Liberdade das partes. Se eu não quero mais trabalhar, não, hoje, a partir de então, não quero mais. Não tem nenhum tipo de problema, né? Então, é liberdade total tanto para o técnico, tanto que para a parte que contrata. O tomador de serviço repassa uma parte de suas atividades à empresa legalmente constituída, né? Nesse caso, como uma empresa terceirizada, o hospital vai lá e fala assim, eu quero aqui uma demanda aqui de 30 exames dia aí com o técnico. Então, aí ele vai e faz essa distribuição. Então, isso pode aumentar, diminuir de acordo com a demanda, tá? Não é nada. A terceirização ela é bem livre, bem tranquila, né? E também é um pouco inseguro também, né? Hoje você vai, amanhã não pode, não vai, e hoje você está contratado, amanhã não precisa mais, é assim que funciona, né? Aí tem alguns impostos cobrados, né? INSS, ISS, CONFINS, os impostos para ter esse serviço terceirizado, né? E tem a livre negociação do valor do serviço. Isso é importante demais nesse trabalho terceirizado. Por exemplo, eu vou dar um exemplo básico de terceirização de trabalho. Professor, eu estou sem entender o que é essa terceirização de trabalho. Por exemplo, a prefeitura, exemplo, a prefeitura ela abre lá, sei lá, uma licitação, vamos dizer assim, para empresas de raio-x. Vamos dizer assim, eu tenho uma demanda de 5 mil raio-x mês. Eu tenho uma demanda aqui vamos dizer assim, 10 mil mamografias mês, né? Então, ele abre um que ele chama de... como é o nome, meu Deus, do negócio que eles abrem lá, que eles entram, colocam no Diário Oficial, né, convidando as empresas que querem participar, né, e lá eles dizem o valor do exame, do que eles vão pagar por cada exame desse, né, vai da empresa que se candidata, né, a participar, eu esqueci o nomezinho agora, que tem um nomezinho que eles se candidatam a participar. E aí, quando é aprovado, eles escolhem lá, eles mandam uns dados, uns documentos para preencher, né? E aí eles mandam um valor. Só que a empresa também ela pode ir lá e negociar. Não, eu tenho interesse em participar, né? Geralmente isso é pelo SUS. Eu tenho interesse em participar dessa. Eu vou lembrar o nome da palavrinha até o final da aula e eu falo para vocês. E quando eles negociam, eles podem chegar a negociar, só que eu quero reajustar aqui o preço do raio-x. Eu tenho interesse em fazer esses 5 mil raio-x aí, essas 10 mil mamografia aí por mês, pelo SUS, mas eu quero fazer um reajuste aqui no valor, né?
E aí, se ambas as partes chegaram num acordo, beleza, tudo bem, fecha o contrato, né? Só que esse contrato ele pode ser rescindido, né? Isso é interessante vocês saberem. E aí o técnico que está trabalhando lá, ele vai estar junto com esse serviço de terceirização, né? E é muito interessante vocês saberem disso, porque tem livre contratação e livre exoneração. Não vai depender do contrato com a prefeitura, com o SUS, enfim, tá? Esse serviço terceirizado. Não é toda empresa que tem interesse em trabalhar com o SUS, não, que atrasa o pagamento, é muita gente, é uma demanda terrível. Para quem já trabalhou no serviço público sabe como é que é. Aí tem ainda sobre o regime de terceirização, né? Características da terceirização. A empresa terceirizada não é subordinada ao tomador, né? Ao contratante, no caso, né? Tem a impessoalidade, é um princípio da impessoalidade que também está envolvida dentro da terceirização, que na verdade, o que é impessoal, né? Que não deriva do cargo, né? Quer dizer, deriva do cargo que ocupa, não da pessoa, não do técnico, não do médico, enfim, né? Outra característica pode-se realizar trabalhos para outras empresas. Não, independente desse contrato, pelo SUS, eu posso fazer outros trabalhos terceirizados para outras empresas, não tem problema. Tá? Você não tem vínculo, não é só aquela ali e acabou. Tá? E também tem a flexibilidade de horários. Né? Essa parte aí é com a clínica, é com o hospital, que eles que determinam os horários que é para fazer. Eu não posso chegar num serviço terceirizado e determinar que todo dia, aquele horário lá, tem esses exames. Né? Quem vai, isso é flexível. Isso é flexível. Mas não é muito comum esse trabalho terceirizado, não, tá? Só para vocês deixarem. Existe uma lei também que fala sobre a terceirização. Deixa eu ver só se eu encontro ela bem aqui. Mas eu quero que vocês leiam mesmo, é a lei lá que eu passei para vocês, né? Que é a 7.394/85, essa da CLT, que provavelmente a maioria de vocês vão ser contratados, né? Então, é interessante que vocês tenham essa lei aí na ponta da língua. Beleza? Forma de contratação de pessoa especializada. Agora a gente vai falar sobre cooperativas, né, de profissionais de radiologia. Existe outra leizinha aqui que eu quero que vocês pesquisem também, que é a lei 5.764/71, que é a lei das cooperativas de profissionais de radiologia, né? No artigo 90 dessa lei, não há vínculo empregatício entre o cooperado e a cooperativa, né? Isso é interessante, sem vínculo empregatício. A relação do cooperado com a cooperativa, né, o dono, e esse estímulo da cooperativa, ele é constitucional, ele está lá na Constituição Federal de 1988, e lá fala sobre as prerrogativas das cooperativas. Tá? Então, quem quiser, tiver uma curiosidadezinha, se eu não me engano, está lá no artigo 5º da Constituição. Forma de contratação de pessoal especializado, contratação. Ainda falando sobre cooperativa, né? Quais são as características da cooperativa? São contratos firmados com várias entidades públicas ou privadas. As cooperativas, elas fecham um pacotão, né? Elas botam pública, botam privada envolvidas no mesmo contrato, né? Para a cooperativa, ela é uma junção de público e privado. Na verdade, ela é a união entre as instituições privadas e públicas, né? O capital social é subdividido em partes, são cotas compradas pelos associados, né? São situações de
das cooperativas. Elas abrem as cotas, né, a participações. A representatividade profissional autônomo associado a uma entidade forte, acesso a um grande número de oportunidades de trabalho, né? Geralmente as cooperativas elas abrem mais espaço para o profissional de radiologia, né? De uma forma mais abrangente. Não falta serviço. Aí outras características da cooperativa é a obtenção de benefícios a menor custo, né? Seguro-saúde, odontologia, consultoria jurídica, enfim. Não tem direito a benefícios regidos pela CLT, é importante lembrar disso, né? Você contratado por uma cooperativa, você não tem direito a 13º salário, você não tem direito a férias, aviso prévio, não tem vínculo com a CLT, tá bom? Isso é interessante vocês terem esse conhecimento, tá? Beleza? Essa aqui é uma partezinha desse estudo, a partezinha mais assim, vamos dizer assim, mais chatinha de se estudar, né? Mas vocês têm que saber disso. Vocês têm que conhecer leis, vocês precisam conhecer das rotinas, vocês precisam conhecer das leis que vocês têm que são regidos, né? É importante vocês saberem se a escola que vocês estão estudando é uma escola séria, se tem realmente fundamento em te passar um certificado de habilitação, né? Para trabalhar com radiologia, vocês têm que conhecer todo esse passo a passo, beleza? Professor, e para mim trabalhar, né? São só esses três? Geralmente são só esses três, né? Ou você trabalha em regime seletista, ou você trabalha subordinado a uma empresa terceirizada, ou em cooperativas, tá? Então, o material aqui tem algumas leis, né? Que vocês já passei essas duas aí. É interessante que vocês passem a ler, né, essas leis, busquem mais informações sobre isso, tá? Que isso é interessante para vocês mesmo, tá? É interessante demais. Eu gosto muito de estudar a lei trabalhista, né? Porque assim, muitas vezes eu trabalho muito com essa questão de contratação, né? Tem essa questão, geralmente quem trabalha com administração tem que conhecer isso mesmo. E é muito importante a gente conhecer também os deveres, né, as leis, o que a gente deve cumprir, e também os nossos direitos, né, direitos, o que eu tenho que entender, tá? E vocês também, vocês têm que conhecer todos os seus direitos, que vocês têm, onde vocês têm que trabalhar, o ambiente que vocês têm que trabalhar, a forma que vocês têm que trabalhar, as vestimentas que vocês devem usar, como o ambiente tem que estar preparado para que você faça o seu trabalho com segurança, tá? Então, isso tudo é baseado nesses conhecimentos, beleza? Ah, professor, eu estou trabalhando num ambiente onde é arcaico, não tem proteção, não tem placa de chumbo, as vestimentas não são adequadas, né? Então, isso é muito importante vocês conhecerem isso aí, tá, gente? Para não atrapalhar aí a vida de vocês. A exposição à radiação ionizada ela é muito, muito prejudicial para a saúde. É por isso que vocês ganham insalubridade, vocês têm alguns benefícios diferenciados, né? A jornada de vocês é bem menor, aposentadoria especial também para vocês. Isso é interessante vocês conhecerem. O técnico tem que conhecer isso. Beleza? Deixa eu ver se a gente pode, o que a gente pode agregar aqui nessa aula de hoje ainda. Tá, vamos falar agora sobre um outro ponto importante, né? Que é a organização e funcionamento do serviço de radiologia. Organização e funcionamento, né? É necessário cumprir os requisitos mínimos relativos à organização e funcionamento,
recursos humanos e instalações técnicas. A gente vai falar sobre esses pontos importantes para que as condições de serviço de vocês estejam inteiramente próprias, né, para que vocês consigam exercer a profissão de vocês de forma segura e adequada. Né? Para o exercício da atividade de diagnóstico, terapêutica e de prevenção, utilizando radiações ionizantes, ultrassons ou campos magnéticos, né? A gente tem que entender sobre isso um pouquinho. Vamos falar um pouco sobre qualidade e segurança. Segurança em primeiro lugar. E que eu acabei de falar aqui. O ambiente tem que ser seguro. A empresa, o centro de diagnóstico, a clínica, o hospital, ele tem que favorecer a vocês um ambiente seguro para trabalhar, né? Isso é muito importante. Eu não conheço nenhuma empresa, nenhum da região onde eu já passei, onde eu vi, que não se preocupe com isso. Tanto é que as portas, as paredes, enfim, existe toda existe toda uma norma técnica para que possa funcionar, possa vir a ser trabalhado, né, um ambiente de radiologia onde o técnico ele não esteja totalmente seguro para fazer o serviço. Né? As normas de qualidade e segurança deverão ser cumpridas em todas as situações previstas de acordo com as regras, os códigos científicos e técnicos internacionalmente reconhecidos nas áreas abrangidas, competindo a ordem dos médicos proporem ao Ministério da Saúde a sua adoção. Na verdade, todas as obras relacionadas ao serviço radiológico, eles têm que passar por uma verificação, né, pela fiscalização, onde, se não estiver cumprindo todas as normas técnicas, o equipamento, o ambiente não vai ser, não pode ser aprovado ali o funcionamento. Né? Então, tem que ter as normas, tem que estar de acordo com as normas técnicas, né? Do Ministério da Saúde, enfim. Outra informação importante informações aos usuários, né? Tem que ter informações aos usuários, né? Deve existir informação disponível a todos os usuários da unidade de saúde sobre os procedimentos em situações de emergência e as normas gerais do funcionamento. Diante de uma pandemia, deixa eu tirar aqui a dúvida da Priscila aqui. Diante de uma pandemia, como estamos passando, quais são as garantias e direitos que os profissionais de saúde receberão? Por exemplo, um técnico em radiologia será afastado, mas continuará recebendo? Uma pergunta excelente, excelente. Eu não sei nem se eu vou saber respondê-la 100%, né, de certeza. Priscila, é o seguinte, se eu tiver com um contrato de trabalho seletista, vamos dizer assim, eu sou um técnico, fui contratado no regime seletista, carteira assinada. Se não existir nenhum tipo de rescisão de contrato, vai existir vai existir um afastamento aqui. Vai trabalhar. A empresa pode fazer duas situações: ou afastar a pessoa sem nenhum problema, ela vai afastar o técnico, como afasta uma pessoa do atendimento. Normal. Ou ele pode criar, que eu acredito que está acontecendo, isso, ele pode criar uma escala mais prolongada, né? Se existe lá, vamos dizer assim, 10 técnicos no mesmo ambiente, então ele vai criar uma escala onde coloca lá um por dia ou um por expediente, né? Mas no caso, se for afastado, tem que, se não tiver nenhuma rescisão de contrato, se não tiver nenhum tipo de baixa na carteira, eu não vejo por que a pessoa ficar afastada e não receber. Não existe isso, né? No comércio foi diferente. Acho que a pergunta da Priscila, acho que ela lembrou muito do comércio, porque o que o comércio fez? Ele afastou as pessoas, né? O governo entrou com a parte lá no salário, né? E a empresa continuou com a outra parte, né? De lá de 50%.
de 50 para cima, né? 50, tem umas empresas que foi, se eu não me engano, foi 50, 70, foi 30, não lembro, foi 50% e 70 e 25, eu não lembro direitinho. Mas eu acredito que para radiologia, eu acho que isso não aconteceu assim. Eu acho que acho que deve ter aumentado a demanda, deve estar faltando técnico aí para suprir tantos exames que tem que fazer. Por exemplo, ressonância magnética deve ter aumentado absurdamente. Tomografia computadorizada nem se fala, gente, nem se fala. O que tem porque é uma forma segura de dar um diagnóstico de Covid. Um exemplo, a tomografia, ela te dá uma informação perfeita ali sobre o diagnóstico de Covid, porque ela mostra uma tomografia do tórax, mostra lá o pulmão, mostra como é que está a situação pulmonar, e ali não gera dúvida. Então, tem muita gente que não está fazendo teste, porque não tem, e está fazendo a tomografia. E isso aumentou muito a demanda. Onde eu conheço, onde eu vejo que tem a clínica de radiologia, os hospitais estão aí com a demanda altíssima. Então, acho que de vez de deixar o técnico em casa, eu acho que é mais fácil colocar ele numa escala, né, e fazer com que ele ajude nessa hora aí, né, vá para a linha de frente. E a pergunta é muito boa. Diante de uma pandemia, como estamos passando, quais são as garantias de direitos profissionais de saúde que o saúde receberão? Eu acredito que não vai sofrer nenhum tipo de impacto, não, Priscila. Eu acredito que se for dentro do regime seletista, ou ele trabalha, né, normal, ou fazendo uma escala de serviço, ou se ele for afastado, ele vai receber do mesmo jeito. Ele não vai receber as horas extras, né? Não vai receber por... Agora sim, em casos de terceirização, aí já é outro 500. Em caso de terceirização, ele recebe por demanda, por exame. Vamos dizer assim, se ele for afastado e não fizer exame, aí, como ele não tem nenhum vínculo empregatício, simplesmente ele não ganha, né? Agora, se for o caso de cooperativa, eu não vou saber responder, porque eu tenho que entender primeiro a questão como é que a cooperativa trata desse tipo de situação, né? Como é uma situação totalmente nova para a gente, eu tenho 35 anos, nunca ouvi falar de pandemia na minha vida, né? O mais próximo que a gente teve foi o H1N1, que ela não foi considerada uma pandemia, porque ela teve muitos casos, né, em volta do mundo. Porém, ela foi muito rápido o controle dela, né? Parece que já tinha uma vacina já praticamente pronta aí. Enfim, não foi ser considerada uma pandemia. É a primeira vez que a gente enfrenta, que eu vejo, né, isso. Até meus pais mesmo enfrentam uma situação como essa. Né? Isso aconteceu há muitos anos atrás, na gripe espanhola, lá depois da Primeira Guerra Mundial, e agora novamente. A Priscila falou aqui, vagas foram abertas nas áreas de saúde devido a grande afastamento dos profissionais da saúde, serem infectados. Como se comportar nesse novo cenário com cargas horárias exaustivas e ganhando mesmo? Priscila, é difícil. Ó. Como realmente muitas baixas, né? A linha de frente, a primeira linha de frente, ela sofreu um impacto terrível. Primeira coisa, nós não tínhamos conhecimento da gravidade que era o vírus, não tínhamos material de proteção individual necessário para isso, não tínhamos o ambiente, ele não era apropriado às vezes, né? Um ambiente, às vezes um ambiente aberto, tratado em enfermarias, isso aumentava muito a contaminação. E assim, como se comportar, né? Nesse cenário e essas cargas horárias exaustivas. Gente, é o seguinte, quando vocês vão se formar, vocês vão estar, vamos dizer assim, tem que estar preparado para esse tipo de guerra, né? Na área de saúde em geral, não estou falando só de técnica em radiologia,
estou falando de enfermagem, eu estou falando de medicina, eu estou falando de laboratório, né? Análise clínica. Vocês têm que estar preparados para esse tipo de guerra, né? A linha de frente, a primeira linha de frente foi impactada, pancada, né? A segunda linha de frente, ela já foi mais preparada, já teve o distanciamento, já tinha os EPIs já próprios, né? Como aconteceu na China, né? A China já tratou isso já de forma bem mais branda. Mas a Itália não foi muito bem assim, né? E o pessoal da saúde também sofreu muito impacto. Esse impacto da linha de frente, né? O pessoal sofreu muito porque eles não tinham conhecimento do vírus, principalmente a forma de transmissão dele, como era tão muito rápida, muito fácil de se transmitir. Isso teve muitas baixas. Hoje é exaustivo mesmo, é exaustivo. E tem muita gente que está se esquivando disso. Por que está exaustivo? Porque eles estão abrindo vagas, eles estão abrindo várias vagas para trabalhar e o pessoal não está querendo, está com medo, né? De repente é uma situação mesmo assim muito complicada. Quem está lá dentro não pode sair, né? É meio que desumano, vamos dizer assim, abandonar lá os colegas, abandonar o serviço, abandonar a situação que você abraçou, né? E aí fica meio complicado. Na nossa cidade, especificamente, já está tendo colapso por falta de profissionais. Como o governo se comporta? Contratar técnicos estagiários? Já abriram vários editais, né? Eu estou acompanhando aqui o grupo da escola, principalmente. Então, eles já abriram várias vagas, principalmente para enfermeiros e técnicos, que é a primeira linha de frente, né? É enfermeiro e técnico. É o que está diretamente ali tratando do doente. E aí eles abrem sim, eles podem abrir isso dentro do diário oficial, eles podem abrir isso, né, de acordo com a demanda. Assim, e eu acredito que para quem está querendo mesmo, né, trabalhar, não tem dificuldade, né? Tá dentro das características, tá dentro dos pré-requisitos e executar, né? Eu não vi ainda para técnico em radiologia, não vi, mas para profissionais de enfermagem, técnico de enfermagem, já vi alguns editais que abrindo vagas, né? Inclusive, eles estão até melhorando aí o salário para ver se as pessoas se chamam a atenção das pessoas, né? Conheço vários enfermeiros que não querem por estarem com medo. Sim, isso aí é natural, né? É uma doença grave, né? Muitas pessoas. Eu que não falo para vocês, gente. Quem foi na linha de frente no início da pandemia, logo ali no mês de março, início de abril, praticamente quase todos os profissionais da saúde foram infectados. Eu conheço vários enfermeiros, várias enfermeiras que foram infectados. Inclusive, por que acabou muito rápido os testes, né? Veio vários testes para cá. Só que eles seguraram esses testes justamente para os profissionais de saúde e para os familiares, porque por falta de conhecimento mesmo, eles estavam rodando os serviços, né, os turnos, normalmente. Trabalhava aqui 24 horas, ia para casa, trabalhava para descansar, voltava para dar o turno de 24 horas, que não é o certo. Qual seria o certo? É fazer igual o São Paulo fez, né, desde o início, a Itália, a Espanha fizeram, que eles alugaram ambientes, hotéis, pousadas, chalés, para colocar esse pessoal concentrado lá. Então, em algumas cidades aí do Brasil afora aí, os profissionais eles entram nos turnos e eles não vão para casa, não, vão para o hotel. Então, tem profissionais da saúde, gente que já está aí há 30, 60 dias sem ver a família, para vocês verem como é a seriedade do negócio, né? Então, não é fácil, respondendo aqui a pergunta da Priscila, não é fácil
Você tá aqui, eu sou enfermeiro, estou desempregado, estou precisando trabalhar, mas você vai entrar numa linha de frente dessa, às vezes sair da sua casa, sair do seu ambiente familiar e de repente você entrar, passa 30, 60 dias sem nem ver seus filhos, ver seus familiares, enfim. É complicado. É por isso que muita gente está abandonando, pulando fora do barco, né? Enfim, quem sou eu para julgar isso, né? A Daniela perguntou: os técnicos estão sendo contratados durante essa pandemia, permanecem trabalhando? Os técnicos que estão sendo contratados durante essa pandemia permanecem trabalhando? Isso vai depender muito do contrato, de que forma é contratado. De repente, se for um serviço terceirizado, vai ser só durante essa pandemia. Se for uma carteira assinada, é carteira assinada. Se for o regime seletista, é carteira assinada, vai trabalhar, acabou a pandemia, continua trabalhando, a não ser que o contrato seja rescindido. Né? Aí, se tiver uma rescisão de contrato, você vai garantir para você todos os benefícios, né, trabalhistas. O governo te obriga ou você é demitido e proibido de exercer a profissão. Seu registro é cassado e ainda sofre um processo. Né? Isso aí, Priscila, eu tenho que dar uma verificada para saber se isso é jurídico, né? Tem que saber se é jurídico. Tem a questão também do juramento, né? O médico, por exemplo, ele não pode se negar. O médico, eu sei que o médico ele não pode se negar a fazer um atendimento, porque isso está lá no juramento dele. Agora, a questão do técnico, eu não sei te responder isso com certeza. Né? Eu não sei te responder isso com certeza. A minha tia está querendo largar o serviço dela. Ela é enfermeira no Socorrão, ela está morrendo de medo. Gente, se tiver com todo o cuidado necessário, se tiver toda o amparo, vamos dizer assim, do Estado, com EPI, com segurança, às vezes até medicação, né, para o técnico de saúde, está sendo muito mais fácil, gente. Então, eu conheço técnico de saúde que não pegaram Covid e não gastaram R$1 com isso, porque vamos dizer assim, o Estado ele meio que se responsabiliza pelo profissional. Poxa, eu estou colocando um cara ali na linha de frente, estou colocando essa moça aqui na linha de frente aqui para combater o Covid de frente. Então, tem que ter um amparo do governo, né? É lógico que não vai você tem que ter os seus cuidados para você não ser contaminado, né? Tem que usar o EPI, fazer fazer a higienização, né, adequada. Enfim, tem que ter esses cuidados para que você não possa contrair. Mas se chegar a contrair, né, o governo, eu não conheço um técnico que foi, vamos dizer assim, diagnosticado com Covid, que gastou R$1 ou com teste, ou com medicação, né? Geralmente eles são tratados em casa, né? São tratados em casa, né? Para evitar contagiar outras pessoas, mas tem todo um amparo médico, tem todo um amparo de medicação, de teste. Então, inclusive, quando eles terminam o período de quarentena, eles voltam a fazer o teste novamente para saber se está tudo ok, para saber se ele pode ou voltar para a profissão ou voltar para casa e ficar tranquilo. Sem equipamentos e EPIs, sem suporte na alimentação, nossos profissionais da nossa cidade estão em pânico. O governo não preparou os profissionais para uma situação como essa. Isso é verdade, Ana Priscila. Na verdade, ninguém estava preparado para uma situação como essa. Primeiro, o vírus ele é forte, ele é muito forte. Né? Quem é jovem que pegou esse vírus, eles sabem, né? Que o meu irmão, por exemplo, né? Ele foi afetado, né? Por esse vírus. Ele falou, ele está bem, ele está tranquilo, ele está em casa, em repouso, tomando a medicação. Inclusive, foi uma enfermeira, amiga nossa, né, que trabalha na saúde, linha de frente, que ajudou ele. Inclusive, ela trouxe algumas medicações que a gente não conseguiu encontrar na farmácia, ela já tinha com ela, né? E aí, assim, o que é interessante nisso tudo, né? É a questão da importância que a gente tem que dar a isso, ao profissional, né? A isso.
como eu estava falando, que é uma doença realmente forte, potente, e ele falou para mim, cara, eu falo com ele pelo telefone, né? Ele me diz o seguinte: é uma doença que maltrata muito com a gente. Ela é uma doença que realmente ela maltrata muito com a gente. E isso faz com que a gente tenha convicção que ela no idoso, ela numa pessoa que está com o sistema imunológico debilitado, uma pessoa fraca, ela realmente pode causar danos letais, né? Então, vamos ter cuidado, gente, vamos cuidar da saúde. Essas informações de segurança, esse que nós estamos falando aqui, da radiologia, enfim, isso nesse cenário de pandemia, né, nós temos que tirar algum proveito disso. Né? Nós, como profissionais, vocês, como profissionais da área, né, nós temos que tirar algum proveito disso. Que proveito a gente vai tirar nisso? Né? Gente, todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco. Não quer dizer que um vírus desse, que daqui a um dia, né, vai ter uma medicação aí que vai deixar ele aí de potência baixa, vamos dizer assim, a gente possa, né, a tratar as doenças, né, infectocontagiosas com mais respeito, né? E qual proveito a gente vai tirar isso para o nosso lado, né, como radiologista? Gente, como radiologista, a gente tem que ter todos os cuidados necessários, né? Exposição à radiação o mínimo possível. Deixa eu só ver o que a Paloma disse aqui. O problema é que muitas pessoas se cuidam e outros não estão nem aí, né? Triste isso. Eu trabalho em um supermercado e vejo isso todo dia. Infelizmente. É por isso que, Paloma, o que acontece? Existe o pico das contaminações. Porque geralmente as pessoas não entendem que ela é séria até ela aumentar, né? O que eu não concordei no início da paralisação, né? Porque como que eu vou paralisar algo? Como é que eu vou paralisar algo que ainda não chegou no nível de pico de contaminação, né? Porque as pessoas não só vão dar importância realmente à doença quando chegar nesse nível que está hoje. Quando você vai na farmácia e não encontra remédio, quando os doentes não têm mais leite, né, suficiente para todo mundo, e aí as pessoas vão começar a dar importância. Hoje, né, é praticamente impossível você ver, né, pessoas aí sem máscara, né? Pelo menos no centro, pelo menos nos ambientes, no supermercado, né? Não pode mais. A própria população ela se auto protege, né? Então a pessoa ele passando sem máscara, as pessoas se afastam dela e tal, e tal, e tal, e tal. Então isso vai acontecendo naturalmente, naturalmente. Então só respondendo, o pico vai aumentando, o medo vai aumentando, as situações de pânico vão aumentando, as situações vamos falar de desespero mesmo, entre muitas pessoas, vai aumentando e vai mudando os hábitos. É isso que está acontecendo hoje na cidade. Os hábitos estão mudando. Os hábitos estão mudando. Então, hoje, até a gente, para sair na rua, a gente já está automático, máscara. Dentro do carro, usando máscara. Por quê? Porque isso já passou a ser um hábito, passou a ser um hábito diário. Né? Esse é o grande lance dessa pandemia. Porque as pessoas elas vão se adaptando conforme a gravidade vai aumentando. Esse é o grande problema não é só da gente aqui, é em qualquer lugar. Aconteceu isso na Itália, aconteceu isso nos Estados Unidos, vai acontecer aqui no Brasil. Eu estou por fora, né? Eu nunca mais nem olhei quantas pessoas já morreram, né, desse mal, mas eu estimei aí de 15 a 20 mil pessoas, né? E realmente eu imaginei que seria muita gente, porque o brasileiro ele só acredita vendo, não adianta, né? Hoje eu passei numa farmácia para procurar vitamina C, que também não acha mais, e eu vi muita gente procurando azitromicina, eu vi muita gente procurando ivermectina, anita, não tem, gente, não tem lugar nenhum. Né? Que não falei para você lá no início. Lá no começo faltou álcool em gel. As pessoas estavam se precavendo de forma antecipada. Aí a demanda foi lá e levou tudo. Só que hoje
A medicação ela é mais complicada, é mais complexa, porque a matéria-prima do álcool em gel ela é muito mais abundante. Agora, a matéria-prima que eles utilizam nos laboratórios farmacêuticos, gente, ela é muito mais restrita, ela é muito mais limitada, tá? Mas com fé em Deus isso vai passar, a gente vai sair dessa. Em nome de Jesus, tá? Vamos voltar a falar aqui, gente. Nós estamos com 1h10 de aula. Sobre as informações dos usuários. Mas muito obrigado pela participação de vocês aí, tá? A gente falou um pouco sobre pandemia e é interessante que a gente tenha tenha toda a responsabilidade, né? Quando a gente for, quando formos os profissionais. Professor, e aí, o que o senhor acha? O senhor acha que a gente deve entrar na linha de frente ou se esquivar disso? Gente, isso aí vai de cada um, né? De cada um. Eu acho que tem muita gente que tá lá na linha de frente, que ele está lá por amor. Então, isso é inquestionável. Eu não posso dizer que tem uns que estão, ou, professor, está dizendo que quem não está com medo não ama. Não, não é isso. Quem não está e está com medo, deve estar muito preocupado com a família, com os idosos que às vezes tem em casa, né? Então, para se precaver, é complicado. Hoje, assim, nós temos, aqui na família tem uma pessoa contaminada, mas ela está totalmente isolada, né? Os meus pais estão em outra casa, né? Graças a Deus a gente, né? Tinha outra casa aqui próxima, aqui disponível aqui para colocar eles lá. Todos os mantimentos são levados para lá, eles não saem para lugar nenhum, né? Hoje eu passei o dia tentando colocar a internet lá para eles ficarem o dia todo lá na internet. Então, assim, gente, é adaptação, né? É uma fase difícil, adaptação, né? E a gente tem que saber sobreviver num momento desse, beleza? Vamos lá, vamos continuar aqui. Seguro profissional e de atividade. A responsabilidade civil e profissional, bem como a responsabilidade pela atividade das unidades privadas de radiologia, devem ser transferidas para empresas de seguro, né? Tem que ter seguro, né? Imagina você, deu um problema agora que você está operando uma mamografia, por exemplo, né? De repente o equipamento ele sofre um dano lá e a radiação ela é alterada, ou para mais ou para menos, né? E isso pode causar um dano, né? Tanto para a saúde do paciente como para a sua saúde técnica, né? E aí, como é que faz uma situação dessa? Nós tem que ter um seguro, tem que ter uma empresa, né? Que trabalhe, que faça o seguro desse equipamento, né? Porque tem que ter uma fiscalização. É por isso que é importante, gente, eu falei isso na aula passada, vou voltar a falar de novo sobre a manutenção periódica dos equipamentos. É muito importante demais da conta que os equipamentos sofram de tempos em tempos essas manutenções, tá? E eu até dei uma dica para vocês, é importante vocês entenderem isso como dicas importantes, né? Que o técnico ele tem que ter conhecimento dessas e habilidade com essas situações de manutenção. É importante ele saber os níveis, é importante ele saber os erros que dá, é importante ele saber a questão ali, não fazer o reparo, não quero que vocês aprendam a fazer o reparo, porque se fazer o reparo, vocês vão tirar o serviço lá do pessoal. Mas eu quero que vocês entendam que quanto mais conhecimento vocês tiverem da área que vocês trabalham, quanto mais conhecimento vocês tiverem do equipamento que vocês utilizam, manobram, né? Quanto mais conhecimento você tiver, melhor, né? Porque isso vai ser um diferencial no profissional que você é. A Daniela falou que coração complicado, pessoal, não vejo a hora de situação passar. Não, é verdade. A gente não vê a hora de se passar e para a gente voltar à vida normal, né? Eu acho que a gente vai até demorar a entender como era a vida normal. Acho que a gente vai até esquecer mais ou menos como era. Mas acho que vai passar sim. Eu acho que o ano de 2020 vai ser um ano bastante difícil, tanto economicamente. Tem muita gente que não está aqui participando com a gente por questões financeiras. Eu entendo isso. E quem está, né, só Deus sabe a dificuldade. Enfim, gente, a gente vai passar por isso, fé em Deus. E vocês vão formar, e vocês vão tirar muito raio-x, muita mamografia,
muita densitometria, muita TC, enfim. Gente, eu queria falar sobre isso aqui, só que eu queria, assim, falar bastante com calma, sem correria. Deixa eu ver bem aqui quanto tempo tem isso aqui, deixa eu ver. Eu vou deixar para falar isso aqui na próxima aula, de sexta-feira. Porque eu quero ir passo a passo, né? Eu quero ir item por item, eu quero dando exemplos para vocês, para isso aqui ficar bem fixo na cabeça de vocês, porque é o regulamento interno da unidade, das unidades, né? E aí eu quero fazer um passo a passo bem bacana com vocês. Essa área de contratação aqui, eu vou animar vocês aí, que é bom, essa parte é boa demais, eu gosto dela, né? Apesar de estar sendo a primeira vez que eu leciono essa disciplina, né? Eu estou gostando muito dessa experiência, né? Porque assim, eu gosto de trazer muito conhecimento do que eu vivi, né? Lá dentro do ambiente de clínica de imagem, né? Então, assim, eu vi muita coisa, eu como administrador, eu participei de muita coisa, eu aprendi muita coisa, tá? Eu quero trazer essa experiência para vocês, né? Eu acho que tudo que eu puder fazer aqui, eu vou trazer de conhecimento para vocês, tá? Eu não tenho interesse nenhum, né, como é que eu falo, em ganhar além do que eu ganho passando isso para vocês. Não tem. Porque, assim, eu como profissional, eu faço porque eu amo isso aqui, né? Da mesma forma que teve, eu não sei nem se eu devo falar isso aqui, mas da mesma forma que teve muitos profissionais da saúde que abandonaram, vamos dizer assim, pularam do barco, né? Nem todo professor, gente, teve a disponibilidade de estar aqui esse horário com vocês, se disponibilizando, fazendo live. É complicado. Eu me senti assim no primeiro dia que eu falei, gente, como é que é dar uma aula via live? Como é? Eu fiquei assim, assim tentando me ver numa situação dessa. Literalmente, eu me vejo, né? Eu estou olhando aqui para a tela, me vendo, imaginando vocês aí no ambientezinho que vocês estão, né? Uns na sala, outros no quarto, outros na varanda, enfim, né? Eu fico imaginando vocês aí, né, na comodidade do seu lar, tentando aprender, que isso é muito importante, né? Por mais que a gente não detém todo o conhecimento que vocês precisam, mas eu pretendo passar tudo aquilo que eu sei, né? Eu vejo como forma gratuita, né? Porque isso aqui é uma doação. Por mais que a gente receba para estar fazendo isso, mas eu acredito que a maioria dos professores que estão fazendo isso de forma de doação mesmo, pegar o conhecimento que a gente tem e colocar para vocês. Eu falo isso, gente, porque eu vejo muita carência. Eu vi muita carência nos profissionais de radiologia que chegavam recém-formados, né? E eu falei, cara, por que eu não posso ajudar, né? Por que eu não tenho disponibilidade? Eu sou professor de matemática financeira na instituição, né? Mas quando me abriram essa oportunidade para mim, eu falei, cara, eu vou abraçar essa oportunidade, eu vou fazer isso. Para mim está sendo uma experiência brilhante, está sendo uma experiência muito boa, ter esse contato com vocês. Por mais que eu não conheça ninguém pessoalmente aqui, só pelos comentários aqui, mas eu imagino, né, como que seria isso dentro da sala de aula, né? Eu imagino isso. E assim, eu pretendo passar muita coisa para vocês. Esse aqui eu não quero falar agora, porque de repente nós vamos ter aqui só 20, 40 mais 40 minutos de aula, e eu não acho interessante a gente interromper esse raciocínio. É um raciocínio que eu quero uma aula inteira para a gente fazer isso. Então, a sexta-feira, não percam a aula. Essa aqui é uma parte muito boa. Eu vou trazer muito. Porque não é importante a gente só ler aqui, né, e dar um conceito e falar um ou outro exemplo. Eu quero desenhar um passo a passo com vocês de como o comportamento de um radiologista dentro da clínica, dentro do hospital, dentro do centro de diagnóstico. Eu quero que vocês não percam essa aula, né? A aula de hoje foi mais a questão de interesse de vocês, né? Um interesse que são essas leis que eu passei, que vocês
eu quero que vocês leiam ela. Não, professor, é obrigatório, vai cobrar ponto por causa disso? Não. Eu não faço isso. Eu quero que vocês entendam o seguinte, que o profissional que vai ser formado aqui, ele vai depender 90% de vocês, 10% do professor. O professor passou a lei para ler. Quem leu, quem entendeu, quem buscou outra forma de conhecimento, quem buscou outra, é interesse seu, né? É isso que faz a diferença lá no mercado de trabalho. É a competência que você tem com sua profissão, com seu trabalho, com o que você gastou com isso, né? Com a sua energia, com todo o custo que você teve, tá? É isso que vai fazer você um excelente profissional, tá? Eu costumo dizer isso para os meus alunos. Eu ouvi dizer que sexta-feira é feriado antecipado. Vixe, mas não vai ser antecipado, vai ter aula para nós. Ó, vocês podem passar o dia todo brincando aí, vai para a piscina, vir em casa, brincar com os filhos, assistir Netflix o dia inteiro, mas à noite, 19 horas, nosso compromisso está fechado, hein? Independente de ser feriado ou não. Ninguém vai viajar, ninguém vai ficar aí andando em shopping, tá tudo fechado. Então vamos fazer a nossa sexta-feira ficar proveitosa, vamos estudar, tá? Como eu estava falando, né, gente? O profissional que você vai ser vai depender muito de você, muito mesmo, muito mesmo. Eu costumo falar para os meus alunos o seguinte, os outros alunos das outras turmas, né? Gente, tem muito profissional ruim no mercado, muito mesmo, muito profissional ruim no mercado. Não precisa de mais, já chega, né? A partir de agora, vamos colocar só profissionais de alto nível no mercado. Professor, e como é que faz para ser um profissional de alto nível? Gente, para ser um profissional de alto nível, vocês têm que aprofundar o conhecimento. 2 horas por dia não é suficiente para você ler, buscar conhecimento, ler artigo científico, buscar outras fontes de conhecimento. Não é suficiente. 2 horas por dia não é suficiente. Então, você destaque um tempinho, né? Depois do almoço, sei lá, até mesmo depois da aula aqui. Daqui para meia-noite está longe ainda, né? Então, busque outras formas de conhecimento, aprofundem. Aquilo que você não entendeu, pergunta ao professor. Se você ficar mais ainda curioso em aprender mais, você pode buscar, né, outras formas de conhecimento, livros, a internet, aí ela dá situações inteiras aí uma gama de conhecimento, né, formidável. Tem muita coisa para aprender, tem muita coisa para ler, né, gente? É isso que vai separar o bom profissional do profissional que tem um certificado, né? Que no final de tudo isso, todos vocês terão certificado. Isso é fato. Todos vocês terão um certificadozinho, bonitinho, né? Certificado a trabalhar aí para as empresas, né? Como técnico em radiologia. Porém, quem sabe mesmo, né? É quem realmente vai buscar esses conhecimentos, né? Uma grande maioria vai se limitar, infelizmente, vai se limitar a isso aqui. Só que outra pequena parte, que sempre isso é uma pequena parte, vai correr atrás, né? Vai almejar melhores salários, vai almejar outras situações de ganho, não vai se limitar a apenas isso, né? Eu gosto de ver a visão de vocês, eu gosto de interagir com vocês dessa forma, porque o mercado é carente e ele precisa de você, Daniela, de você, Cleitiane, de você, Ana Priscila, de você, Bruna, de você, Fabiola, de você, Luca, de você, Paloma. Precisa de vocês, né, como profissionais de alta qualidade. É lógico que vocês não vão chegar lá sabendo de tudo, mas quando chegar, quando tiver a oportunidade de estagiar, vá com a mente, o coração, vá com a alma, vá com tudo, né? Porque hoje a gente precisa disso, tá bom? Espero ter esclarecido algumas dúvidas, né? Essa realidade de... A Márcia também. Eu espero ter esclarecido algumas dúvidas. Eu sei que esse cenário de pandemia é novidade para todo mundo, né? Para a gente, para mim, para vocês, para os técnicos, para os profissionais da saúde. E a gente está aprendendo com isso. Isso vai ser exemplo aí para nossos filhos, para nossos netos. A gente vai
aprender. Eu costumo falar que a vida é antes da pandemia e depois da pandemia. Tomara que a gente consigamos, né, ser pessoas melhores, profissionais melhores, seres humanos no geral, né, melhores, né, que a gente possa aí aprender muito, né, aprender muito, tá bom? Sexta-feira a gente se encontra, independente se é feriado antecipado ou não, às 19 horas a gente vai falar sobre umas partes muito importantes aqui, então não perca a aula da próxima aula, da próxima sexta, tá bom, gente? Vamos ficar por aqui e a gente vai conversando aí, né? Vamos mandando perguntas aí no WhatsApp, não vai ter atividade hoje também, o professor, esse professor não gosta de atividade. Não é que eu não gosto de atividade, é que eu gosto eu prefiro essas aulas mais interativas aqui, tá? A forma de avaliação, depois a gente combina. O interessante é que vocês aprendam. Eu quero que vocês aprendam, tá? Leia esse material se vocês quiserem adiantar alguma leitura, sem problema. Isso até é bom, né? Porque as próximas aulas, a próxima aula vocês vão vir com mais dúvidas, mais perguntas, e isso é importante. Beleza? Boa noite para vocês, tomem cuidado, usem máscaras, lavem as mãos. Beijo para todo mundo. Fique com Deus.